Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno, mais uma vez para o Raciocínios Espíritas, na produção deste vídeo, mais um do quadro Ciência Espírita. Como dissemos antes, o quadro Ciência Espírita visa trabalhar, versar, esmiuçar temas que são do interesse da própria ciência de experimentação, ciência da observação do espiritismo, e que também foram analisadas pela física materialista, pela ciência materialista, e, portanto, esses temas caminham tendo em mente entre essas duas grandes esferas. Como Allan Kardec disse a Lluris, a ciência espírita ela não vem se sobrepor à ciência materialista, mas andar lado a lado. Então é justamente este o nosso objetivo com esse quadro. Andar lado a lado, navegando através desses temas, vendo as contribuições, analisando as contribuições de uma esfera e de outra, com o objetivo que nós consigamos elaborar raciocínios, elucubrar e até fazer novas análises, novas relações, novas conexões entre esses temas, de acordo com as nossas naturais limitações, com as nossas dificuldades a vencer. Mas estamos aqui bem dispostos deste mistério. E hoje nós vamos trabalhar um tema interessantíssimo, que é um tema muito veiculado nas preleções doutrinárias e em todas as prédicas que dizem respeito à abordagem da doutrina espírita, que é sobre frequência, energia, ressonância, e também falar um pouco sobre as cores, pelo menos os fundamentos luminotécnicos mais essenciais com respeito às cores, ao espectro eletromagnético, enfim. Esses temas eles são especialmente interessantes e têm sido abordados com cada vez maior frequência nas preleções doutrinárias, porque nós temos a ideia de que o espírito vibra, assim como vibram as ondas do pensamento, que a lei de afinidade corresponde com essas emanações do nosso corpo bioenergético, como gostava de dizer o Dr. Hernani Guimarães Andrade, e, portanto, essas associações acabam gerando as atrações ou repulsões naturais. Na sua célebre obra Teoria Corpuscular do Espírito, que nós vamos citar aqui no estudo de hoje, Dr. Hernani já fazia algumas referências, algumas conexões, alguns raciocínios em relação a essa capacidade vibratória. Ele chegou a identificar e a definir 3 grandezas, organismos ou componentes corpusculares que seriam a base da formação do espírito. Então esses temas são especialmente interessantes, são repetidos, em geral de acordo com a noção do senso comum que a gente tem sobre eles, e aqui nós vamos colocar algum formalismo dentro da nossa ignorância, mas que de certa forma vise dar subsídios para que nós possamos desenvolver o assunto. Dito isso, vamos começar. Por muitos anos, o conhecimento a respeito do que nós hoje conhecemos por espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as faixas de frequência das radiações conhecidas, e não apenas aquele trecho muito diminuto que nós conseguimos apreciar e identificar através dos nossos olhos, me refiro aqui à faixa do espectro eletromagnético que diz respeito à luz visível. Por muito tempo o conhecimento do espectro eletromagnético se restringiu a essa faixa muito estreita que é a própria luz visível. Então, por muito tempo, a luz foi a única faixa das ondas que conseguem se propagar no espaço, e é interessante porque antigamente até os experimentos de Jung, Fresnel, Euler, Einstein e Jung, acreditava-se que havia o éter, e nós falamos aqui da teoria do éter, quando nós falamos sobre o tempo, em que esse éter seria essa substância invisível, mas existente, que teria excelentes propriedades elétricas e magnéticas, que preencheria todo o espaço, e todos os espaços aparentemente vazios estariam preenchidos do éter, porque só conseguia se conceber àquela época que a luz, como matéria, deveria se propagar no meio igualmente material.
E aí pensou-se nessa teoria de um éter, desse fluido, que estivesse preenchendo tudo. Após as contribuições de Maxwell, notadamente no final do século XIX, que nós conseguimos reunir, através de 4 célebres equações, toda a teoria do eletromagnetismo e passamos a perceber que essa propagação das ondas eletromagnéticas se dão no espaço, não precisam exatamente de um meio, de um fluido por onde se propagar. Mas por muito tempo, os nossos conhecimentos com respeito a todo o espectro eletromagnético de fato se restringiu à luz. Nós já discutimos aqui no vídeo quando falamos sobre eletricidade e magnetismo que de forma dissociada e independente os campos elétrico e magnético têm as suas particularidades, os seus efeitos, geram um campo onde é possível perceber os seus efeitos, mas quando eles estão associados, um fenômeno completamente interessante e novo se apresenta. Eles começam a irradiar no tempo. E essa irradiação no tempo dá origem ao que nós conhecemos por radiação eletromagnética ou ondas eletromagnéticas. Na verdade, quando nós analisamos o espectro eletromagnético, nós estamos analisando o fundamento, a natureza e o modo de se comportar, o modo de propagação, de irradiação dessas ondas em diferentes comprimentos de onda, com diferentes frequências e com diferentes energias de ativação. Observe então que nós podemos definir as radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas de acordo com essas 3 características básicas, características físicas: o comprimento de onda, a frequência e a energia de ativação. Essas são as suas propriedades. E nós temos uma larga faixa que diz respeito a essa composição do espectro eletromagnético. Por exemplo, em termos de comprimento de onda, as ondas podem medir desde uma ordem de 10 elevada à terceira, como por exemplo as ondas de rádio, até ondas que são muito penetrantes e têm comprimentos de onda muito diminutos, como as ondas dos raios gama, que estão na ordem de 10 a menos 12 metros. A frequência também varia, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então a frequência a gente tem da ordem de 10 elevada à quarta Hz, como por exemplo as ondas de rádio, até uma potência de 10 elevada à 20ª Hz, no caso dos raios gama. E uma outra característica das ondas eletromagnéticas e do seu tipo de propagação também é a sua temperatura. Ela está diretamente relacionada com a quantidade de energia. Ela é diretamente proporcional a uma constante que nós chamamos de constante de Planck e a frequência dessa onda. Portanto, quanto maior a frequência dessa onda, maior a sua quantidade de energia. Então, a energia de um fóton, de uma onda eletromagnética, ela é diretamente proporcional à frequência. Por isso, as ondas na região ou na faixa dos raios gama têm uma energia extremamente elevada e as ondas de rádio têm uma energia extremamente baixa. Nós vamos ver isso com mais detalhes. A mera observação dos fenômenos físicos já foi o suficiente para que os físicos, teóricos, os engenheiros conseguissem fazer o mapeamento do espectro, pelo menos na luz visível. No momento em que nós tínhamos uma radiação solar, um feixe de luz solar atravessando um cristal, como por exemplo um prisma, havia uma decomposição das cores com respeito à radiação da luz solar neste objeto. E a partir dessa decomposição, os teóricos conseguiram medir a temperatura de cor, conseguiram avaliar, à medida que foram desenvolvendo instrumentos e equipamentos mais elaborados para isso, a frequência. Heinrich Hertz, no final do século XIX, foi um dos grandes contribuidores com respeito a isso. Ele desenvolveu um aparato que conseguiu gerar e reconhecer, as frequências de diversos tipos de radiação, que permitiu fazer esse mapeamento de forma mais acurada. Então agora a gente vai fazer um pequeno histórico com respeito às colaborações desses teóricos que se sucederam, que foram se complementando a ponto de nós formarmos a ideia e a compreensão do espectro eletromagnético tal qual a gente tem hoje.
fazendo a descoberta da radiação na faixa do infravermelho. Hoje o infravermelho para nós é especialmente interessante, principalmente os engenheiros, porque é através dessa faixa da radiação térmica que nós, por exemplo, conseguimos detectar se um equipamento está próximo da sua obsolescência, se há pontos quentes, se há um princípio de falhas. São os fundamentos básicos da manutenção preditiva. Através também dessa imagem térmica ou da radiação térmica desses objetos, nós conseguimos, mesmo que estejamos no escuro, reconhecer corpos vivos, ou ainda conseguimos verificar se uma determinada estrutura, mesmo uma estrutura civil ou mecânica, está próximo de um momento de falha. Então, a região do infravermelho, a sua descoberta, foi uma descoberta muito importante para a engenharia de uma forma geral. E nós devemos isso a William Herschel. William Herschel percebeu que existia uma parte do espectro da luz solar que não pertencia mais à faixa do visível, que continuava emitindo um tipo de radiação e uma característica muito especial, emitia calor. E ela estava possivelmente acima da faixa da cor vermelha, no espectro da luz visível. Ritter, um ano depois, continuou os experimentos de Handel e verificou que, partindo no outro contraponto, também observava um determinado tipo de radiação que ia além da cor violeta, que também oferecia um tipo de emanação. Desta parte, não exatamente uma radiação térmica ou na forma de calor, mas uma radiação parecendo alguns raios químicos que podiam interferir em algumas substâncias e alterar as suas propriedades químicas. Herschel acabava de descobrir a radiação do infravermelho, Ritter a luz ultravioleta, que estão margeando o espectro da luz visível, mas estão fora, não fazem parte mais dessa estreita faixa do espectro eletromagnético. Então observamos que o espectro que se restringia apenas à luz visível, agora passou a abranger também radiação infravermelho e radiação ultravioleta. Porque até então, essas ondas luminosas pareciam ter uma característica e uma natureza diversa de tudo aquilo que nós já havíamos conhecido, né? A ótica aparece como uma nova ciência complementar aos estudos da mecânica, da eletricidade, do magnetismo. Este conhecimento de que uma coisa estaria ligada à outra só veio depois, com a contribuição principalmente de Michael Faraday. Michael Faraday, principalmente a partir do ano de 1845, foi o teórico que conseguiu ver uma relação entre a radiação da luz, a radiação luminosa, e a própria interferência eletromagnética. Ele observou que a radiação, sobretudo a radiação solar, quando ela passava por um determinado material que tinha propriedades elétricas e magnéticas, como por exemplo um bom condutor, ele observava um tipo de excitação nas moléculas desse material e um tipo de interferência eletromagnética. Então ele percebeu que possivelmente por haver esse tipo de interferência, havia uma mesma natureza única entre a natureza da onda como luz e a natureza do próprio eletromagnetismo. Então, este foi o primeiro passo para unir estes conhecimentos e acreditar que a luz possivelmente seria uma onda eletromagnética. Mais tarde, Maxwell, principalmente a partir de 1873, começou a analisar a propagação das ondas eletromagnéticas e a medir a velocidade de propagação dessas ondas, a frequência dessas ondas, o comprimento de onda dessas ondas, e percebeu que elas se propagavam, em geral, com uma taxa mais ou menos fixa, próximas da velocidade da luz. Então ele percebeu que possivelmente a luz poderia ser uma onda eletromagnética. Contudo, Maxwell focou seus estudos especialmente para descobrir e estudar o fundamento de radiação dessas ondas com elevadas frequências. E Heinrich Hertz, principalmente em 1886, resolveu desenvolver um aparato que conseguisse gerar e detectar este tipo de ondas e possivelmente também uma das suas características, que era a frequência, especialmente interessado
naquelas ondas que tinham propagação em baixas frequências e grandes comprimentos de onda, aquilo que não havia sido previsto, pelo menos inicialmente, por Maxwell. E aí começou-se então a vasculhar e investigar o fundamento das ondas de rádio. Em 1895, Röntgen, de uma forma completamente sem esperar, fazendo alguns experimentos com tubos de vácuo e com geradores de energia em alta tensão, acabou percebendo um tipo de radiação de energia muito alta, que tinha uma frequência muito alta e que conseguia, inclusive, atravessar corpos, principalmente corpos humanos. E quando rebatidos a um determinado anteparo, conseguiam tirar um registro daqueles corpos, pelo menos daquela estrutura interna dos corpos. Ele havia descoberto os raios-x. E aí, em 1910, Henry Bragg, complementando seus estudos com relação à radiação alfa e radiação beta, ele conseguiu identificar um tipo particular de radiação que tinha comprimento de onda menor do que os raios-x e, portanto, uma frequência maior, uma energia maior. E essa radiação, que ele identificou como raios gama, dentro do espectro eletromagnético, aquilo que já é mais penetrante de maior nível de energia, eram provenientes das emissões radioativas do rádio. E foi assim que o espectro eletromagnético foi sendo composto aos poucos, adicionando as contribuições de todos esses físicos teóricos que complementavam os seus ensinos e que agora, portanto, descortinavam para todos nós uma nova realidade. Mas a característica das ondas eletromagnéticas não é meramente ondulatória, mas sim também corpuscular. Isso é que nós chamamos de dualidade onda-partícula, e a luz em especial tem essa característica. Os experimentos de Huygens no século XVII e de Sir Isaac Newton, eles começavam a se complementar nesse sentido. Isaac Newton defendia uma característica meramente corpuscular ou particular, e Huygens uma natureza ondulatória. Ele, seguido por Fresnel e Jung, fizeram diversos experimentos em que eles começavam a vislumbrar uma característica da luz com um comportamento ondulatório, comportando-se como ondas que se propagam, por exemplo, quando nós lançamos uma pedra num lago. Analisar o fenômeno de polarização, de interferência, de refração, de reflexão das ondas luminosas, portanto, dando toda a sua característica de ondas. Isaac Newton defendia que a luz se propagava como se fosse um conglomerado de partículas que tivesse as suas especiais propriedades. Propriedades de energia, velocidade, formas de propagação, mas que não teria esse tipo de dualidade. Esses conhecimentos, embora aparentemente dissociados, começaram a ter uma característica de complementação a partir das contribuições de Einstein, sobretudo no início do século XX, em 1905, quando ele concentrou esforços, contemplou diversas contribuições de teóricos para formar e explicar o efeito fotoelétrico. Einstein havia observado que, no momento em que nós tínhamos a incidência de um feixe de elétrons num material condutor, havia uma transferência, uma transmissão de energia dos fótons desse feixe luminoso para os elétrons do material. Portanto, Einstein deduziu que haveria uma quantização da luz em partículas ou elementos básicos, componentes chamados de fótons, e que cada fóton teria uma quantidade de energia, uma frequência de propagação, e que se comportaria, portanto, dessa natureza dual, ora como partícula, ora como onda, a depender das suas condições.
importante de Einstein nesse sentido foi provar que o efeito fotoelétrico não depende da intensidade da luz que é incidida num determinado meio condutor, mas depende do seu comprimento de onda e, por consequência, depende também da sua frequência. Então, a energia do fóton, ou a energia dessas partículas quantizadas, elas estão diretamente relacionadas à quantidade de frequência dessa radiação eletromagnética. E aí de Broglie, por volta de 1924, dando continuidade a esses conhecimentos trazidos por Einstein, percebeu que enquanto no efeito fotoelétrico a luz tendia a se comportar como partícula, quando nós observávamos esses fenômenos em escala subatômica, nós acabávamos por verificar uma característica ondulatória, porque a olho nu nós não conseguíamos identificar comprimentos de onda que fossem perceptíveis ou de uma forma mais fácil detectáveis. Mas quando nós analisávamos a níveis subatômicos, em que nós trabalhávamos com quantidade de comprimentos de onda muito diminutos, aí sim nós conseguíamos detectar, observar e perceber e, portanto, admitir uma característica ondulatória. Falando especificamente do comportamento e da natureza da luz, nós sabemos que a radiação eletromagnética na faixa da luz visível é uma estreita faixa que vai de comprimento de onda de 380 nanômetros até 780 nanômetros, sendo que um nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. E esta faixa compreende essa radiação que tem um comprimento de onda ou que é facilmente percebida pela nossa acuidade visual, pelos nossos olhos. O olho humano, ao apreciar esses diferentes comprimentos de onda ou frequências dessas ondas eletromagnéticas, tem diversas capacidades de captar, de sensibilizar-se com relação a essas cores, o que nós podemos chamar de uma forma intuitiva como sensações de luminosidade. E aí nós temos diversos conceitos luminotécnicos a respeito da luz. Nós não vamos explorar todos aqui, mas escolhemos pelo menos 3 que podem nos auxiliar a entender esse fenômeno da frequência, da radiação, de energia e, consequentemente, do fenômeno da ressonância mais tarde. O primeiro deles é a noção de fluxo luminoso. Fluxo luminoso pode ser compreendido como a potência de uma fonte luminosa que se espraia através de uma determinada área e que é percebida pelos nossos olhos. Essa quantidade de potência luminosa é dada em lumens. Nós também temos uma outra característica que é o índice de reprodução de cor. O índice de reprodução de cor, de uma forma bastante simples, pode ser entendido como a capacidade que uma fonte luminosa tem de iluminar um objeto e a forma como nós vamos perceber o reflexo daquela fonte luminosa no objeto vai nos dar maior ou menor realidade com respeito às características fidedignas, genuínas daquele objeto. Ou seja, o índice de reprodução de cor é uma tentativa de mensurar a percepção da cor real de um determinado observador. Por exemplo, a luz solar tem um índice de reprodução de cor perfeito, igual a 100%. Cada tipo de fonte luminosa, e isso não está diretamente relacionado com o seu nível de exposição ou com a sua intensidade, mas sua própria característica, pode iluminar um objeto, fazendo com que haja uma preservação das suas características reais. Uma outra característica da radiação ou ondas eletromagnéticas, e que é muito importante de nós analisarmos, é sem sombra de dúvida a temperatura de cor. A temperatura de cor está relacionada com a quantidade da energia de ativação, da energia dos fótons que fazem parte da própria onda, né? Da sua energia de radiação. Há duas considerações especialmente interessantes com respeito à temperatura de cor, uma que faz mais parte e que tenta reproduzir aquilo que nós temos sobre o senso comum da temperatura de cor, trazida pelo psicólogo Guilherme Jundt, em aproximadamente 1832, é aquilo que mais tarde a própria física descobriu. Jundt percebeu que a temperatura de cor ela seria mais facilmente entendida por analogia se nós tomássemos as cores vermelho, laranja, amarelo
como as cores que tivessem maior quantidade de energia, porque lembram fogo, lembram calor, lembram esse tipo de radiação térmica. E as cores mais relacionadas com aquilo que ele chamaria de cores frias, o verde, o violeta, o azul, portanto, tivessem uma menor energia de ativação, porque lembram o gelo, o frio, e, portanto, fariam parte dessas ditas cores frias. As primeiras, cores quentes, as segundas, cores frias. E Unity, portanto, fez uma tentativa de fazer uma comparação entre as cores e as prováveis sensações que elas causam no próprio ser humano, e assim ficaria mais fácil de correlacioná-las. A física, entretanto, descobriu que o raciocínio de Unity estava feito ao contrário, e que, portanto, as ditas cores frias, de acordo com a sua ideia, e é uma ideia que vem ancestralmente sendo propagada ao longo dos tempos, porque quando nós olhamos, por exemplo, para uma lareira e vemos aquelas chamas vermelhas, alaranjadas, amareladas, nós sabemos que aquilo dali está quente. Mas a física percebeu que a luz azulada, por exemplo, é a que tem o maior nível de energia, se nós tomarmos como comparação a luz vermelha, que tem um nível de energia menor. Portanto, se a luz azul tem um maior nível de energia que a luz vermelha, ela, portanto, é mais quente, tem maior temperatura. E aí o conceito de temperatura de cor acabou sendo aquele que está ligado com uma maior quantidade de energia. Se nós observarmos, por exemplo, a chama de uma vela, nós veremos que no composto da chama, aquela região que tem a maior temperatura é justamente a base da chama, que é uma base mais azulada, que tem uma maior quantidade de energia, de fótons, e, portanto, de temperatura. À medida que a chama vai aumentando e, portanto, vai aumentando essa distância em relação à sua base, a cor dela vai ficando mais avermelhada, mais alaranjada, até que na sua ponta, que significa uma temperatura muito menor e uma quantidade de energia também muito menor. Então, o que é que nós podemos analisar disso? Como nós fizemos este apanhado com relação ao estudo das cores, nós observamos que, de fato, cada cor é uma onda eletromagnética que tem uma determinada quantidade de energia que está relacionada com a sua frequência. E essa quantidade de energia pode ser maior ou menor a depender da frequência ou da temperatura dessa cor. Portanto, como nós temos que a luz, principalmente na faixa da luz visível, é uma onda eletromagnética, ela de fato tem uma componente vibratória. Ela vibra, se propaga, irradia. Então, quando nós temos estudos voltados para a cromoterapia, em que nós aproveitamos a vibração ou a irradiação das cores para produzir sensações de calmaria, de mansuetude, de equilíbrio, de harmonia, cores que podem nos ajudar no recolhimento, essencialmente no fundamento físico das cores, há uma quantidade de energia que está sendo espraiada e propagada. Na obra Teoria Corpuscular do Espírito, de Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele vai fazer uma pesquisa com respeito a todos esses teóricos que nós falamos aqui neste vídeo, Huygens, Euler, Jung, Fresnel, Einstein, Michael Faraday, Maxwell, dentre outros, justamente para deixar bem claro que aquela ideia inicial, inclusive do próprio Huygens, Newton e dos físicos mais clássicos, de que haveria uma teoria do éter, uma substância que ocuparia todos os espaços aparentemente vazios do universo e que a luz precisaria desse meio material para se propagar, após os conhecimentos trazidos por Maxwell no final do século XIX, toda essa ideia foi desconstruída e a luz passa a ser ondas eletromagnéticas que se propagam livremente no espaço. Isso porque nos experimentos de Huygens, Euler, Fresnel, havia fenômenos de interferência, reflexão, refração, que parecia fazer com que a luz precisasse vibrar e propagar-se num meio que fosse um fluido com propriedades elétricas e magnéticas interessantes, elástico, sutil e extremamente permeável. Mas isso caiu por terra. E aí, Dr. Hernani Guimarães vai começar a fazer uma análise do que isso tudo significa para o espírito. Porque nós temos, através da ciência espírita, o conhecimento de que o espírito também vibra,
que os nossos pensamentos são plasmados e que se convertem em formas de pensamento que têm uma característica própria, uma vibração, uma quantidade de energia, portanto, de acordo principalmente com as obras de André Luiz, notadamente a sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, nós já temos esse tipo de conhecimento. E aí, Dr. Hernani Guimarães Andrade vai apontar duas naturezas especialmente importantes com respeito ao espírito. Um campo chamado de campo biomagnético e o próprio campo eletromagnético. Hernani Guimarães Andrade vai chamar de campo biomagnético uma espécie de matriz onde se moldam todos os nossos organismos físicos e biológicos. Então, por isso que ele compreende o perispírito como um modelo organizador biológico. É como se fosse essa matriz bioenergética, a qual ela, por ter uma tessitura mais sutil, é conseguido plasmar e fazer uma arquitetura mais fina, mais quintessenciada das manifestações dos esquemas biológicos e que mais tarde irão compor o corpo físico, compreendendo desde as estruturas moleculares orgânicas até composições mais sofisticadas, das mais altas escalas dos próprios seres vivos. Então, o campo biomagnético é essa grande matriz, esse grande repositório dessas forças criadoras e organizadoras. Dr. Hernani Guimarães Andrade vai defender que o espírito tem uma característica corpuscular e ele chega a definir alguns componentes corpusculares que interagem e se associam, que vibram e se interferem entre si, formando justamente esses dois campos, biomagnético e eletromagnético, que juntos interagem e formam a constituição da tessitura sutil do espírito. Ele chama de intelecton, que seria essa partícula corpuscular mais relacionada com a própria inteligência, ou seja, que abrange todo o repositório intelectual das conquistas cognitivas do espírito ao longo dos tempos, e também a sua capacidade de fazer conexões entre esses conteúdos que estão indexados de acordo com o seu teor essencial, a sua mensagem principal, e não exatamente por uma ordem definida, né, uma ordem cronológica, como Hermínio Miranda vai falar em A Memória e o Tempo. Quando nós falamos sobre o tempo, nós fizemos uma abordagem sutil sobre o assunto. Então, a inteligência consiste nessa faculdade preciosa de conseguir fazer essas conexões entre conteúdos aparentemente dissociados, criando novos raciocínios, chegando a novas conclusões com respeito àqueles assuntos. E aqui nós estamos falando não apenas de uma inteligência cognitiva, com respeito aos conhecimentos acadêmicos que nós vamos angariando ao longo dos tempos e depositando nessa nossa grande memória integral, mas, sobretudo, inteligência espiritual, que mais tarde, aquela inteligência conseguida, lograda, a partir de uma interação perfeita entre a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Então, as nossas emoções, assim também como os conhecimentos, né? Na verdade, a nossa inteligência cognitiva é apenas um meio para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência emocional, lidar melhor com as nossas emoções, porque é através do mergulho e de uma melhor acurácia com respeito à construção da nossa inteligência emocional que nós vamos acessando e construindo os patrimônios indeléveis do espírito, que são as suas conquistas de virtudes. Nós temos também, segundo o Dr. Hernani, uma componente corpuscular que é chamada de percepton. Essa componente corpuscular diz respeito à percepção, uma espécie de acuidade e memória, uma característica de fazer observações com respeito às experiências que temos e de armazenar, registrar aquilo de uma forma correlacionada com as nossas conquistas anteriores dentro dessa memória integral. E temos mais uma componente corpuscular, que é a componente da vida, que ele chama de bion, que diz respeito justamente a essa matriz biomagnética que dá sustentação à formação e à composição da vida e da organização do nosso corpo físico e, mais tarde, dos nossos próprios pensamentos. Entretanto, Dr. Hernani Guimarães, nessa obra formidável
chega um momento que ele passa a elucubrar com respeito à própria característica corpuscular que ele defende. Ele diz assim: quando se chega ao terreno das manifestações de origem vibratória, tais como as aparições luminosas, aí então a dificuldade se avulta, pois torna-se patente a elasticidade da fonte emissora. O Dr. Hernani Guimarães, ele defende de uma forma excepcional, inteligentíssima, brilhante, que é necessário haver uma continuidade e não uma descontinuidade. E aí ele define a natureza corpuscular do espírito justamente para respeitar essa característica do todo contínuo. Entretanto, os teóricos, os físicos do século XVII, e essa discussão entre Huygens e Newton girava justamente ao redor disso, eles não conseguiam perceber que essa natureza da onda eletromagnética era dual. Por haver uma natureza dual, isso não implica em descontinuidade. A continuidade é exatamente essa característica daquilo que não há interrupções. Ou seja, se nós observamos uma partícula, ela descreve um determinado movimento. Observarmos uma onda que se propaga, que o seu movimento não corresponde a uma característica discreta. Em um determinado tempo uma posição, no outro tempo uma outra posição. Ela forneceu uma continuidade, é como se ela tivesse feito uma integração entre todos os infinitesimais pedaços de tempo transcorridos entre o tempo 1 e o tempo 2. Portanto, então, com todo respeito e contribuição excepcionais que as obras, e especialmente essa da Teoria Corpuscular do Espírito de Dr. Hernani Guimarães, que ele fez, a ciência espírita sobretudo, nós acreditamos fielmente que a natureza do espírito é uma natureza dual, assim como a natureza do elétron e do próprio fundamento da radiação das ondas eletromagnéticas, dualidade, onda-partícula. Por fim, nós queremos analisar o fenômeno da ressonância. O fenômeno da ressonância ele é muito conhecido da física e, em geral, as pessoas lembram-se bastante do que aconteceu na Ponte Tacoma, em que os engenheiros civis acabaram construindo uma ponte que, devido à ação dos ventos, acabou vibrando na mesma frequência natural e essa ponte acabou ruindo e tendo uma grande destruição. Tudo quanto existe na natureza vibra a uma determinada frequência fundamental ou natural, ou algumas frequências naturais.
E, especialmente na engenharia, nós temos que ter um determinado cuidado com respeito às construções fugirem dessa frequência de oscilação da frequência natural para que não haja justamente o fenômeno de ressonância. Mas o fenômeno de ressonância não é exatamente um fenômeno que nós queremos fugir para evitar que ele aconteça. É um fenômeno que nós também podemos ganhar muito nos aproveitando dele. Por exemplo, quando nós trabalhamos com sistemas de áudio, nós, em geral, fazemos o que chamamos de casamento de impedância, que é justamente buscar esse ponto de ressonância. A ressonância, portanto, ela implica numa transferência máxima de energia do sistema físico natural para o sistema que nós estamos querendo construir. E essa transferência máxima de energia é obtida a partir dessa compatibilização da frequência natural do sistema com a frequência do sistema que nós estamos querendo conceber. Quando nós pensamos, por exemplo, num fenômeno, e aí trazendo para a ciência espírita como a prece, nós acreditamos o seguinte: como o espírito, de acordo com a nossa hipótese levantada aqui nesse vídeo, tem uma característica ou natureza dual, onda, partícula, o espírito também vibra. E no momento que ele vibra, ele alcança uma propagação num nível de frequência que lhe é particular, que lhe é natural. No momento em que ele alia ou tenta compatibilizar essa frequência em níveis mais elevados, há então uma transferência de energia das esferas, dos altiplanos da vida maior, da vida superior, para este ser que nesse nosso contexto está em oração e, portanto, em concentração para poder ter essa transferência fluídica. Então, a prece pode ser definida, de acordo com este pensamento, como a busca pela ressonância com a vibração ou com a frequência divina. Tentar ajustar o nosso instrumento imperfeito com o diapasão do Divino Mestre. Fazer as fibras sutis desse nosso espírito que tem essa natureza ondulatória vibrar na frequência natural da espiritualidade superior, a fim de que nós tenhamos essa transferência de energia. E aí tem todo um sentido a noção e o conceito de que a prece é um alimento, porque ela acaba abastecendo com a sua energia essas frequências que acabam se compatibilizando através desse fenômeno da ressonância. E aí, como há essa transferência de energia, essa compatibilização faz com que os níveis de amplitude dessa onda cresçam e, portanto, através de uma superposição entre essas ondas ou eflúvios. E então passa a fazer todo sentido quando nós estudamos o Espiritismo, em especial voltamos aos ensinamentos apregoados por Jesus, quando nós falamos de que nós somos instrumentos, que todas as vezes que nós sofremos é quando nos distanciamos da lei divina, que a lei divina vibra em nós. O discurso que Jesus tanto defendia com respeito à mansuetude, à doçura, à serenidade, justamente para que nós não nos impregnemos deste sentimento de insatisfação, de insubordinação, como ele disse a Saulo de Tarso às portas da estrada de Damasco: não recalcitres contra os aguilhões. Portanto, a obediência, a doçura, a cordura, não como subserviência, mas como se nós passássemos a ser espelhos da vida superior. Observe que um lago, quanto mais ele está com perturbações na radiação das suas ondas, menos ele consegue refletir a imagem de alguém que se acerque das suas águas. Quanto mais brando, calmo, sereno, com mais fidedignidade, ele irá refletir essa imagem. Assim também nós, como espíritos. À medida que nós afinamos as nossas vibrações e a nossa frequência com a lei divina, nós temos mais condição de conseguir atingir essa frequência natural de oscilação. E aí nós conseguiremos a transferência máxima de energia nossa em relação à fonte da vida maior, à fonte do amor infinito. E isso só irá promover com amplitudes excepcionais o amor que já existe em nós com o amor divino. Jesus, portanto, conseguiu atingir
esse fenômeno de ressonância. Ele conseguiu afinar o seu instrumento de tal modo que mantinha essa comunhão perfeita com Deus, no fenômeno de ressonância contínua e permanente. Então, meus amigos, para concluir, nós agradecemos penhoradamente, espero que tenha sido de alguma sorte útil. Nós acreditamos que esse tema é um tema que tem sido debatido e abordado com muita frequência nas casas espíritas e que tem grande importância para cada um de nós. A energia, a frequência, a forma de transmissão dessas vibrações, ela faz parte da própria natureza do espírito, que, segundo a hipótese levantada nesse vídeo, não tem apenas uma característica corpuscular, mas dual, também ondulatória. Nós, de fato, vibramos, temos a nossa frequência natural e o grande objetivo da vida e do aprimoramento que nós temos a partir das experiências é justamente afinar o nosso espírito e as nossas emoções com um patamar superior, com a frequência em que a própria irradiação da espiritualidade superior nos emana e nos envolve. Cumpre, portanto, o nosso esforço de promover essa grande sintonia.